Ó, aqui, ó, tem um depoimento Perdi já. que é bem interessante, velho. Não, sério, fizeram um depoimento que eu achei muito bonito. Malboro e Miorim me salvaram. Não somos Jesus. Por favor, busque Foi Jesus. Foi o Espírito Santo que ajudou aí. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Ele veio. Se isso aconteceu, se isso realmente é verdade, foi o Espírito Santo, agradece Amém. a ele aí, Deus e já era, irmão. Ano passado, eles entraram no Discord da Soberana, onde eu estava há alguns meses. Os Comina baniam o nome Alta Linguagem do chat. Mas com sorte, eu consegui achar a transmissão da Alta Linguagem. Na mesma noite da invasão, olha só, teve frutas daquela invasão. Tu fala que não valia nada, tava certo, porra. Tava um de lá, tinha um de lá daquela porra. Terminou Desde então, não parei de acompanhá-los. Obrigado, Alta Pesada. Pô, tira um de lá, caraca. Tu falou que nenhuma. Eu falei, se foi valeu a pena. Toma. Muito obrigado, querido. Tamo juntíssimo. Pronto? Dá play aí. Quando uma quantidade de trigo é igual a uma quantidade de ferro, não significa que um é igual ao outro, mas que os dois são iguais a uma terceira coisa. Essa terceira coisa é o valor. Vamos lá. Valor. O valor talvez seja uma das categorias mais difíceis. Desculpa, isso é uma das coisas mais arbitrárias de se tratar. Lembra que a gente falou? Que a gente colocou a proporção das coisas em que as coisas são trocadas, em que as coisas são valorizadas, como sendo a preferência, a estrutura axiológica que fundamenta o valor? Gente, vamos raciocinar uma coisa. Vocês repararam que a forma e a expressão do valor, a subsistência do valor, ela está toda no valor de troca? Ou seja, qual que é a escolha arbitrária da qual Marx estabelece? Ao invés de pensar na ciência da axiologia, que é afinal uma ciência complexa, que é afinal uma ciência que não é para poucos, que é uma ciência que mexe muito com elementos lógicos bem estruturados, ele se preocupou apenas num único elemento, as trocas. Mas, gente, deixa eu fazer uma pergunta muito sincera para vocês. A mercadoria subsiste fora da troca? A mercadoria cria efeitos, a minha cadeia de preferências cria efeito para fora da troca? Se eu, por exemplo... Isso é um exemplo que, inclusive, dei em mais de uma discussão. Se eu, por exemplo, na minha casa, eu decido com um bolo, transformar massa de bolo em bolo. Eu não funcionei por uma estrutura de valor em termos axiológicos, axiologia, dentro da ciência, da proporção em que as coisas são valorizadas. Eu não fiz algo com ela. Eu não tive que decidir que o meu tempo valia de determinada forma e que ele ia ser moldado com determinada combinação. Eu não tive que fazer isso. Eu não tive que olhar essas coisas e buscá-las efetivamente. E se eu tive, pessoal, parece que isso subsiste para fora da troca. Parece, pessoal, que eu não preciso estar ofertando um produto para estar numa estrutura axiológica com ele. Então parece que a explicação do Marx torna de forma arbitrária um raciocínio a partir do qual ele precisa e ele começa e ele fundamenta tudo nesse sentido. Então eu não gosto desse tipo de estrutura. Eu entendo que é uma premissa que depois que a gente assume a premissa de que a troca é o fundamento do valor, ou seja, que a troca é aonde subsiste a discussão de valor, eu entendo que torna-se difícil até discutir muitos dos parâmetros sobre os quais a gente discutiu a teoria mengeriana. Se a gente aceita a premissa marxista, fica bem mais difícil de discutir, porque parece de fato que dentro da estrutura de troca há alguns elementos objetivos dentro da troca em que aquilo está efetivamente sendo trocado por uma quantidade física de X por uma quantidade física de Y. Então, se você aceita essa premissa de começar a discussão do valor pela troca, o cenário, o background, o lugar onde você vai lutar é muito mais frágil. Mas eu não estou disposto a aceitar isso. Para mim, valor, a axiologia existe enquanto relação da proporção de preferência para com o objeto. Se você vai partir do ponto da troca, já tem treta para mim. Já é uma escolha epistemicamente mais fraca e você precisa comprovar por que eu vou utilizar a sua escolha de partir do ponto de vista da troca, ao invés da minha, que trata tanto elementos que não fazem parte da troca, quanto elementos que compõem o seu uso e discute o valor de forma mais ampla. Vai respirar? Eu não vou nem botar... Eu não sei se eu boto meu ponto aqui, porque é muita explosão de mente, tá, velho? Toda vez que eu abro a boca pra falar, todo mundo, porra... O cara tem que botar em 0.5x pro cara entender, velho. Mas assim, vamos lá. Eu fico em dúvida. Porque essa terceira coisa não é a... Eu não sei a ordem das coisas, não. É porque essas três, necessariamente, as duas se referem a uma terceira e não a primeira se refere a uma outra. Eu não entendi. Porque assim, eu vou ser muito sério com vocês. Quando eu vou botar em modos práticos pra não expandir muito seu cérebro aí, pra você não ter um AVC. Quando eu tenho uma coisa que eu quero trocar com a outra pessoa, essa coisa já não tem
propriamente dito, um valor específico que eu fique em mente. Então, se eu digo que a bicicleta tem tal valor, que eu vou trocar com alguém, eu boto lá na OLX, R$350 a minha bicicleta. E a pessoa tem essa determinada moeda de troca, que seria o real, por exemplo. Essa pessoa me paga esses R$350, e aí eu pego e transfiro essa bicicleta pra ela e eu recebo os R$350. No momento que o agente já pertence à noção de troca, nesse sentido, pra tentar apresentar um sentido marxista pra mim, quando eu boto a bicicleta à venda, eu já não tenho uma bicicleta. Eu tenho R$350 na minha cabeça. Eu já tô pensando em como eu vou gastar aqueles 350. Muitas vezes, e especificamente, as pessoas perdem de vista que quando nós temos a pretensão de fazer uma determinada troca com um determinado objeto, isso já participa na nossa noção de fim, o que aquele valor, que é o que chamam de contar com o ovo no cu da galinha, o que aquele valor vai desempenhar a partir daquele momento pra mim. Então aquela bicicleta muitas vezes deixa de ter o valor, o apreço que eu tinha, a formação abstrata que eu tinha na minha cabeça como uma bicicleta. Ela passa a se comportar não como R$350, mas como R$350 se encaixa no meu fim específico que eu estou cognizando naquele determinado momento. Então eu boto determinada coisa para vender, esses R$350 que eu vou receber, que é pela bicicleta, vira a única coisa, não a terceira. Ele vira uma determinada coisa que eu quero fazer, seja pagar uma conta de luz, seja comprar um carro, seja comprar ou alugar uma câmera, mas no pertencimento de fim, de objetivo, de fim objetivo, aquela bicicleta já virou R$350, que já virou participante futura de um determinado fim que eu quero alcançar. Mas tu lembra do que os marxistas dizem? Você lembra daquele DMD? E fala que aquela da Ferrari é igual a a mesma coisa. Que você efetivamente começa a buscar o dinheiro em um sistema essencial. E isso é parte significativa do processo pelo qual o Marx acredita que o empreendedor vai à banca. Ele acredita que no início as pessoas buscam mercadoria, dinheiro, mercadoria. É o que você está colocando que acontece aqui. Ou seja, a pessoa tem uma mercadoria, ela bota pra vender porque ela quer dinheiro, mas ela busca uma outra mercadoria. E o Marx acusa o sistema capitalista de estar Mas não foi isso que eu disse, se projetando. Sim, eu entendo. O que ele acusa o sistema capitalista de estar projetando é que ele substitui, ele impede as pessoas efetivamente de pensar em termos de mercadoria, dinheiro, mercadoria, ou seja, vendo minha mercadoria para comprar outra que eu preciso para satisfazer o meu valor de uso. Por dinheiro, mercadoria, dinheiro. Ou seja, a mercadoria só existe como um objetivo temporário para o fim final, que é o dinheiro. Esse tipo de transmutação, qual que seria a questão marxista aí? Ele diria, não, mas isso aqui que você tá fazendo é porque você não é um comerciante. O comerciante, ele deixa de enxergar o efetivo valor na mercadoria per se, ou seja, na busca por uma outra mercadoria em si, e ele começa a pensar em raciocínio de acumulação, em termos de dinheiro acumulado, e some a aparência social na mercadoria per se. Então, o que ele diria? Se você começar uma loja de bicicleta, você vai ver que esse elemento que ele chamaria de idealista, na sua visão, ele some. Ele vai em algum momento se translocar para o elemento de dinheiro, mercadoria, dinheiro. Tá, o que tem? Eu sei o que chama Sherry Pink, man. Eu sei o que chama de rock também. A minha argumentação é em torno de 3, a noção de 3, de 2 para com a medida, uma terceira determinada coisa envolvida. Eu tô dizendo que não existe uma terceira coisa. Na ordem dos acontecimentos, não é uma terceira coisa. Em si, já deixou de ser uma coisa que era uma noção participativa, efetiva da minha ação normal. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu boto minha bicicleta para vender, a normalidade que eu tenho com essa bicicleta é que eu deixe de usar essa bicicleta. E essa bicicleta, ela começa a ter um valor específico que vai ser adotado por uma determinada quantia de troca, uma quantia que eu quero fazer a troca, e que vai realizar um determinado fim último. Então, o que eu estou argumentando é que, aonde ele apresentou que essas duas coisas se relacionam para uma com a terceira, o que eu estou dizendo é que não é duas coisas que se relacionam para com a terceira. É uma coisa só. É apenas um fim elementar. Mas ele vai dizer que isso só acontece com você porque você não é um comerciante. E ele vai dizer que o produtor, aquele que vende as coisas para a produção, porque o Marx... Detalhe, o Marx não acredita que quando o indivíduo vende seus produtos individualmente, ele está efetivamente caindo na cadeia de valor. É porque ele acredita que o que está acontecendo é MDM. Então, como não é DMD, ele diz, não, isso aqui é irrelevante, por assim dizer, para a composição média da economia. Porque essas trocas são esporádicas. Essas trocas, elas são mecanismos apenas de balanceamento dos valores de uso da sociedade.
sociedade. Enquanto o que ele busca efetivamente é a explicação em termos de valores de troca dos produtos. E ele vai dizer, por exemplo, que o motivo pelo qual você escolheu 350 e não 550 é porque existe um produto efetivo, que é o produto que tá, sei lá, o preço praticado hoje por uma bicicleta desse tipo, menos uma porcentagem que você acredita ser relevante em termos de amortização. Então você faz um chute inteiro, mas sempre anexado e ancorado àquele produto que existe no mercado de Cara, eu não trocas. sei porque tá falando tudo isso é um ad hoc, cara. Então, claro, Mas eu não sei pra que tu tá fazendo isso entendo tudo, cara. O nome do curso é anticomunista, não formação comunista, cara. Eu entendo. Eu não quero saber a resposta do cara sendo ad hoc, não, cara. Ele vai dizer pra mim que ele tá certo porque é a consequência é que ele tá certo. Ele primeiro tem que responder esses pontos pra depois partir pra isso. Eu entendo que, de novo, é mais um Meu corte Deus do arbitrário céu, que só ele quer está ficar falando fazendo. isso aí, cara. Só quer ficar falando isso aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. Vive a vida, cara. Meu Deus do céu.